deputados republicanos oficializaram através de uma carta ao presidente norte-americano Donald Trump e ao secretário de Estado, Marco Rubio, um pedido de sanções contra autoridades brasileiras. Nesse documento, os parlamentares afirmam que o judiciário do Brasil se tornou uma arma para esmagar a oposição. Eles alegam ainda que o indiciamento de Jair Bolsonaro seria uma tentativa de afastar o candidato da eleição presidencial do ano que vem, comparando a situação do ex-presidente à de Donald Trump. Além da cassação do visto, os republicanos também pediram o bloqueio de bens de integrantes do judiciário. Logo após esse pedido, o governo dos Estados Unidos anunciou que a ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, é a primeira autoridade a perder o visto. Rubio afirmou que sua condenação por corrupção justifica esse ato. A decisão também afeta o ex-ministro de Planejamento da Argentina, Julio Miguel de Vido. Segundo a imprensa argentina, 2 filhos de Kirchner também serão afetados. Chamar o Luiz Felipe Dávila a trazer as suas impressões sobre esse pedido dos congressistas a Donald Trump e já essa medida tomada por Marco Rubio que atinge a ex-presidente da Argentina, Dávila. Bom, Caniato, vou começar pela decisão do secretário de Estado, Marco Rubio. Um país tem todo o direito de escolher as pessoas que quer aceitar ou não no seu país. Então, se não quer aceitar a presença de Cristina Kirchner, tem todo o direito de fazer isso. Você não é obrigado a abrir as fronteiras e aceitar todo mundo. Então, essa decisão é uma decisão política tomada pelo ministro das Relações Exteriores e está condizente com as regras do jogo, né? A decisão dos congressistas, ela é bem mais complicada. É verdade que o judiciário brasileiro tem enormes problemas, como nós mesmos aqui sempre fazemos apontando as críticas. Mas o poder legislativo dos Estados Unidos não deve se miscuir em assuntos internos do Brasil. E muito menos quando faz uma acusação na sua declaração muito séria de que esse judiciário já está começando a fraudar eleições de 2026. De onde é que tiraram um absurdo desse? Como é que um sujeito escreve uma aberração dessa? Isso sim é uma ofensa ao Brasil. Isso sim é uma crítica indevida, injusta e desproporcional ao que deveria ser a relação entre nações. Acusar um país de ter um sistema judiciário que já está confabulando para fraudar as eleições em 2026 é uma acusação completamente despropositada. Por isso, não dá para levar como uma petição séria uma declaração descabida como essa. É uma afronta à soberania brasileira. O Brasil tem problemas, sim, no seu judiciário, precisa resolver domesticamente, mas não pode ter uns deputados pretensiosos no Congresso americano dizendo que a justiça já está confabulando para falsificar ou fraudar as eleições em 2026. Isso é um total absurdo. É uma medida descabida e que merece, deveria, do secretário de Estado, um pedido de desculpas. Bom, já que o Dávila mencionou esses congressistas, são eles Maria Elvira Salazar e Rich McCormick. Enviaram essa carta à Casa Branca, inclusive, fazendo esse pedido para que a gestão de Donald Trump imponha sanções contra autoridades brasileiras. Você, Cristiano Beraldo, esse pedido dos congressistas, mas queria que você também discorresse sobre essa manifestação de Marco Rubio que atinge ex-autoridades argentinas. Dá para fazer alguma conexão entre o pedido dos parlamentares e esse movimento de Marco Rubio, de Donald Trump, que atinge também ex-autoridades ou figuras da América Latina, Beraldo? Olha, Caniato, as ações do governo americano, tradicionalmente, elas têm por trás alguma justificativa que impacta de forma direta e objetiva interesses dos Estados Unidos. Eu não tive tempo de ler os detalhes dessa decisão, do embasamento dessa decisão, para entender quais são os argumentos utilizados por Marco Rubio. Agora, quando nós olhamos o caso do Brasil, a gente
tem que entender qual é a dimensão que este problema significa. O problema, no caso, as coisas que estão acontecendo no Brasil, o que isso significa para os Estados Unidos. E aí, friso que problemas para os Estados Unidos não significa problemas para Elon Musk, problemas para as empresas de Elon Musk. Isso não é avaliado pelas autoridades norte-americanas de uma maneira individual, mas sim de uma maneira estratégica. Se houver, por exemplo, o entendimento que uma ação contra uma empresa qualquer de Elon Musk, seja o X, seja a Starlink, que isso, na verdade, traduz uma retaliação do governo brasileiro contra uma empresa americana por interesses do Brasil em relação aos Estados Unidos ou para obtenção de informações, isso aí sim é visto como uma infração que os Estados Unidos vai prestar muita atenção e vai agir em relação ao Brasil. Agora, há uma conexão de alguns parlamentares norte-americanos com parlamentares brasileiros que estão ali no núcleo mais duro do ex-presidente Jair Bolsonaro. Naturalmente, o seu filho, Eduardo Bolsonaro, é um desses congressistas, e eles têm ali uma comunicação permanente, né? Agora, uma coisa é um congressista norte-americano fazer um pedido, apresentar uma proposta. Outra coisa é o Congresso Nacional aprovar a medida ou o governo americano ter a iniciativa de alguma coisa concreta. É como um deputado no Brasil que apresenta ali uma proposta de lei, uma nota que é uma nota de repúdio, uma moção disso, uma moção daquilo. Isso tudo faz parte do jogo da política de cada país, mas as consequências concretas, efetivas, dependem de muitas outras coisas. É óbvio que se ficar constatado que há um juiz na Suprema Corte Brasileira que persegue norte-americanos e quer ter acesso a informações destes norte-americanos contrariando as leis dos Estados Unidos, isso representa, sim, uma ameaça aos Estados Unidos, que, diferente do Brasil, lembremos muito disso, diferente do Brasil que larga os brasileiros para lá, os brasileiros é que se virem, na maior parte das circunstâncias, a menos, por exemplo, quando houve ali a questão no Líbano, em que o governo brasileiro manda os aviões porque quer fazer vídeo com os brasileiros chegando. Ou então, quando há deportação de brasileiros dos Estados Unidos em avião pago pelo governo americano e vai lá representante do governo brasileiro dizer que o governo de Donald Trump está abusando dos brasileiros e se vitimar diante dos fatos. Mas, fora isso, tradicionalmente, o Brasil não está nem aí para os brasileiros. O brasileiro que tem problema no exterior, em geral, ele é que tem que se virar, porque não há consciência que existe nos Estados Unidos em relação aos seus cidadãos. Portanto, se houver uma violência feita, um abuso de autoridade feito contra um norte-americano e que isso represente uma ameaça a direitos conquistados a partir da Constituição americana, aí sim justifica uma reação do governo dos Estados Unidos contra o Brasil. Mas, para que isso seja concretizado, é um longo caminho. A gente precisa ficar atento, mas eu acho que não vai ser rápido qualquer medida efetiva ser tomada contra a autoridade brasileira.